Jesus, eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero trazer aqui alguns textos para a nossa meditação da Palavra de Deus. E o primeiro deles está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que fala do verso 40 ao 56, acerca da filha de Jairo. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que depois que o Senhor Jesus Cristo havia expulsado uma legião de demônios da vida de um certo jovem na terra dos Gadarenos, ele passou para o outro lado do mar da Galileia, e ali estava esperando por ele uma grande multidão. E a Bíblia também nos fala que também, juntamente com esta multidão, vinha também um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga naquele lugar. E este homem correu ao encontro do Senhor Jesus Cristo e se prostrou aos seus pés, rogando-lhe desesperadamente que o Senhor Jesus Cristo entrasse em sua casa, pois este era pai de uma jovem de apenas 12 anos que estava à beira da morte. E logo depois o Senhor Jesus Cristo seguiu com este homem até a sua casa, e a multidão o apertava-o. E depois, no caminho até a casa de Jairo, a Bíblia nos fala que um dos amigos de Jairo chegaram até Jairo e lhe deram a notícia, dizendo para Jairo: não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Porém, o Senhor Jesus Cristo, ouvindo estas palavras, disse para Jairo: Jairo, crê somente e será salva. E logo em seguida o Senhor Jesus Cristo foi à casa de Jairo e levou consigo os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. E entrando naquela casa, meus queridos, todos estavam ali chorando muito e pranteando. Todos estavam ali lamentando, desesperados pela morte daquela jovem, que era filha daquele homem por nome Jairo. E a Bíblia nos fala, meus queridos, que o Senhor olhou para aquela multidão e disse: por que estáis chorando? A menina não está morta, apenas dorme. E então todos riam-se do Senhor, sabendo que ela estava morta. E depois o Senhor tomou a atitude de tirar todos eles para fora, e chamou somente consigo a Pedro, João e Tiago, e ao pai e à mãe da menina. E depois o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro daquela menina. E quando ele chegou, pegou na mão daquela menina, daquela jovem, e disse para ela: menina, levanta-te. E imediatamente aquela menina que outrora estava morta se levantou e o seu espírito voltou. E depois ele disse para os pais da menina: dei algo para ela de comer. E todos ficaram maravilhados diante daquele grande milagre sobrenatural que aconteceu na vida daquela jovem. E o pai e a mãe daquela menina glorificaram a Deus. E o outro texto aqui que eu quero trazer para a nossa meditação também está também no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 11 ao 17, que fala sobre o filho da viúva de Naim. A Bíblia nos fala, meus queridos, que o Senhor Jesus Cristo estava seguindo para a cidade de Naim, juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão. E adentrando a porta daquela cidade, também vinha uma outra grande multidão, que estava carregando um jovem, levando-o para o seu funeral. E juntamente com aquela multidão vinha uma mulher que era viúva, a mãe daquele jovem. E a Bíblia nos fala, meus queridos, que quando o Senhor olhou para aquela mulher, o Senhor Jesus Cristo moveu-se de íntima compaixão por ela. E depois ele chegou para ela e disse: não chores. Então, meus queridos, a gente vê que nesse momento, todos que estavam ali carregando aquele jovem, aquelas pessoas ficaram ali desesperadas, angustiadas. Todos estavam ali, meus queridos, olhando para aquela situação daquela mãe que já havia perdido o seu marido e agora perdeu também o seu único filho. Então, meus queridos, a gente vê que nesse texto existiam 2 multidões. A primeira multidão estava com o Senhor Jesus Cristo. Era a multidão que estava carregando consigo a fé, a esperança e a vida, porque estava acompanhando o Filho de Deus. E a segunda multidão, meus queridos, que estava ali, estava carregando consigo o choro,
a dor, o desespero e o sofrimento, porque estava carregando consigo a morte. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, olhando para aquele jovem que estava prestes a ser sepultado, naquele momento ele tocou naquele esquife e disse para aquele jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele que outrora era defunto levantou-se e começou a falar. E logo em seguida o Senhor Jesus Cristo entregou aquele jovem à sua mãe. E todo aquele povo glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! E o outro texto que eu quero trazer aqui para a nossa meditação, meus queridos, está no Evangelho de João, no capítulo 1, no capítulo 11, do verso 1 ao 45, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus Cristo estava próximo da cidade de Betânia, a cerca de 3 quilômetros, quando ele recebeu a notícia, mandaram o mensageiro lhe dizer que aquele a quem ele amava estava enfermo. E depois, meus queridos, passou ainda 4 dias para que o Senhor Jesus Cristo fosse até Betânia. E as suas irmãs, Marta e Maria, que era irmã de Lázaro, quando souberam que o Senhor Jesus Cristo estava naquele lugar, a primeira atitude que Marta tomou foi de correr em se encontrar com o Senhor e dizer para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor Jesus Cristo respondeu para aquela mulher e disse: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E depois Marta disse para o Senhor: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porém, o Senhor Jesus Cristo disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E depois o Senhor foi ao encontro de Lázaro, que estava ali sepultado numa caverna. E a outra irmã de Lázaro se aproximou dele, Maria, e disse a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ele foi na direção daquela caverna e perguntou onde tinham posto Lázaro. E disseram para ele: Senhor, já é de 4 dias e cheira mal. Marta, mais uma vez, tentando impedir que o Filho de Deus manifestasse o seu poder, curando, libertando, manifestando a sua glória naquele lugar. Mas o Senhor respondeu para ela: Marta, não tenho te dito que se tu creres, verás a glória de Deus? E logo depois, meus queridos, o Senhor Jesus Cristo disse para aquele defunto, Lázaro, que estava ali naquela caverna: sai para fora. E aquele que outrora estava morto há 4 dias, diante dos olhos de todos que estavam naquela aldeia de Betânia, ressuscitou para a glória de Deus. E depois o Senhor disse para eles: desligai-o e deixai-o ir. Então, meus queridos, esses 3 textos mencionados, o primeiro que foi falado aqui acerca da filha de Jairo, que estava à beira da morte. O segundo texto que falou aqui sobre o filho da viúva de Naim, que estava prestes a ser sepultado. E o terceiro texto que aqui foi mencionado, que falou sobre Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias. Trazendo para a nossa realidade, meus amados, talvez você também, assim como Jairo, que era pai daquela jovem de 12 anos, talvez você também esteja enfrentando um dilema na sua vida, talvez seja uma enfermidade que talvez esteja trazendo muitas angústias, talvez esteja trazendo muitas aflições, talvez alguém na sua casa, talvez algum projeto seu, algum sonho seu já esteja também à beira da morte, talvez algum na sua vida esteja à beira da ruína, talvez esse diagnóstico que você recebeu dos médicos aqui na terra não tenha sido favorável a você, talvez situações estejam na sua vida presente que já estejam também à beira da morte, assim como a filha de Jairo. Mas eu quero te dizer uma coisa: tome a atitude que Jairo tomou, corra ao encontro do Senhor Jesus Cristo, se prostre aos seus pés e rogue a Ele, suplique
suplique a Ele, clame a Ele, para que Ele entre em sua casa e opere com seu poder sobrenatural. O texto nos fala, meus queridos, que no meio do caminho, ainda chegaram algumas pessoas e jogaram um balde de água fria na cabeça de Jairo, dizendo para ele: não me incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. Mas o Senhor disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente e será salva. E eu quero deixar para você a mesma frase que o Senhor também disse para Jairo: não temas, crê somente e será salvo. Crê somente e será salva. Mas isto depende de você, meu amado, minha amada. Se você tomar a mesma atitude que Jairo tomou, se você também decidir, assim como Jairo decidiu, correr ao encontro do Senhor. E da mesma feita também, meus queridos, no outro texto mencionado, que eu falei aqui sobre o filho